Ação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município, principalmente em relação às informações sobre essa pandemia do novo coronavírus e suas consequências. Nesta quinta-feira, o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, começa a liberar o dinheiro em cartões, através de cartões, para o benefício de diversas categorias, entre elas os expositores, do mercado popular. Esse recurso é relacionado à alimentação, cartões de alimentação. No caso dos expositores do mercado popular, começa a ser feita a entrega nesta quinta-feira, às 14 horas, lá no próprio mercado popular, e os beneficiários, os expositores que trabalham nesse local, devem apresentar o CPF, documento com foto para receber esse cartão que dá direito a cerca de R$ 60 em benefício alimentar. Também começa nessa quinta, mas às 10 da manhã, a distribuição dos cartões para as expositoras da Feira Espaço Mulher, aquela feirinha que funcionava na Igreja de Santa Teresa, na Praça da Matriz da Igreja de Santa Teresa, aliás, antes da pandemia, Tudo parou, logicamente não se pode montar as barracas lá desde meados de março, então as expositoras lá da Feira Espaço Mulher receberão esse cartão aí, que dá direito a comprar R$ 62 em alimentos, na Secretaria dos Direitos da Mulher, também apresentando CPF e documento com foto. No caso dos expositores da Feirinha do Alto, começa na sexta-feira e o calendário de atendimento da distribuição desses cartões de alimentação, ele segue de acordo com a data, com o nome, o horário e o nome, não a data. Digo, a data é sexta-feira, mas de acordo com a letra inicial do nome e o horário, para não haver aglomerações. Por exemplo, quem começa com A, 9 da manhã, B, C e D, 10 da manhã, e assim por diante, até lá no finalzinho, que vai até às 5 da tarde na própria feirinha do Alto, Feirinha de Teresópolis, mais conhecida como Feirinha do Alto, e é informado ali que o expositor que por um acaso não puder comparecer nesse local, deve procurar a Secretaria de Turismo de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde até de 13 às 17, 1 às 5 da tarde, isso a partir da semana que vem. Quem não puder na sexta-feira, lá na Feirinha do Alto, respeitando logicamente o rodízio de CPF, deve procurar a Secretaria de Turismo a partir da semana que vem. O último calendário dessa liberação desses recursos aí no valor de R$ 62, cartões de alimentação, são os beneficiários do programa Bolsa Família. Também segue de acordo com a letra inicial do nome. Nesta quinta, dia 4, quem começa com A e B. Sexta, letras C e D. Esse calendário segue até o próximo dia 18, finalizando com W, Y e Z. Tem muita gente para ser atendida, o pessoal que tem um cadastro lá tem o número do NIS, que recebe o cadastro lá via o cadastro do Bolsa Família, feito nos CRAs, também começa nessa quinta, e a informação lá, levar CPF, documento com foto, e lembrando, todos os casos deve ser respeitado o esquema de rodízio de CPF, Se bem que nessa situação mais ampla, a prefeitura não informa ali, mas também tem a questão do nome, Então, respeita a data, nesses casos específicos aí, que é um número muito grande de pessoas a ser atendida, de acordo com a letra do nome, não há essa restrição. A prefeitura informa que quem recebe o benefício além desse Bolsa Família, quem recebe outro benefício além do Bolsa Família, não receberá esse cartão alimentação, e que o carregamento do valor no cartão acontecerá no dia útil após a entrega. Recebeu na sexta, somente na segunda-feira, dia útil após a entrega, a partir das 13 horas. Então, recebeu em um dia, e depois a pessoa no outro dia útil terá esse crédito em valor de R$ 62. Lembrando que a Prefeitura informa lá em seu site, no site do Gabinete de Crise, uma relação de estabelecimentos comerciais que recebem
esses cartões alimentação. A ideia é que o dinheiro empregado para os expositores da feirinha, para as expositoras da feira lá do Espaço da Mulher, para o pessoal do mercado popular, é que esse dinheiro seja utilizado no comércio local, né? O morador aqui da cidade, o pessoal do Bolsa Família recebe esse valor aí de R$ 62 do cartão alimentação e o dinheiro é empregado de volta no comércio local. O Ministério da Saúde divulga uma pesquisa relacionada aos hábitos dos brasileiros nesse período de pandemia de coronavírus. A grande maioria das pessoas mudou totalmente a sua rotina, fazendo home office ou mudando o horário de trabalho, mudando a carga horária de trabalho. Quem está trabalhando em casa, às vezes está trabalhando mais do que trabalhava antes da pandemia, acaba ficando conectada por muito tempo, ou seja, o hábito do brasileiro mudou nesses últimos 2 meses, quase 3 já dessa luta, e o que será feito daqui em diante? Como isso impacta na vida da população? Quase 9 em cada 10 brasileiros disseram ter saído de casa pelo menos uma vez durante a semana que antecedeu a pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A Vigitel revela que 75% dos entrevistados saíram para comprar alimentos. Outros motivos apontados foram sair para trabalhar, ir à farmácia ou ter ficado entediado por causa do isolamento. A aposentada Dilva faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos e conta que só sai de casa em último caso. Desde que começou essa pandemia, eu saio de casa o mínimo possível. Provavelmente, se eu tiver que sair 3 vezes, eu saio muito. Então, eu estou cumprindo a quarentena direitinho. A pesquisa também identificou comportamentos na população adulta das 5 regiões do país durante a pandemia. Dificuldade para dormir, falta de apetite ou de interesse em fazer as coisas e até mesmo a depressão foram os principais sintomas listados pelos entrevistados. Jocélia diz que já sente os efeitos do longo período de isolamento. Um deles que se agravou no meu quadro foi a questão da insônia. Então eu tenho trocado meus hábitos do sono mais na parte do dia, porque eu durmo tarde e acabo dormindo mais tempo pela manhã, justamente para compensar esse sono que eu não estou tendo durante a noite. Os dados, segundo o Ministério da Saúde, são importantes para traçar um perfil da saúde mental dos brasileiros nesse período. A gente perguntou quais os problemas que incomodavam esses entrevistados nesse confinamento, nessa quarentena, e aí relacionados à saúde mental. Essa informação também é importante especificamente sobre o Covid-19, como é que está a percepção da população em relação a isso. Nessa mudança de esquema de trabalho, os servidores públicos municipais acabaram, muitos deles, perdendo várias gratificações, O pessoal acima dos 60 anos, que foi obrigado a ficar em casa por estar no grupo de risco, ou aqueles que mudaram a rotina por conta dos decretos municipais, como, por exemplo, o pessoal da educação. Sem hora extra, sem gratificação, os servidores da prefeitura viram o salário ser reduzido drasticamente. Mas, por outro lado, mesmo assim, continuaram os descontos dos empréstimos, dos consignados, que foram um caminho para muita gente naquele período que os servidores ficaram sem o salário, os salários atrasando por 4 meses. Muita gente pegou empréstimo para poder continuar sobrevivendo e agora, com salário reduzido, ainda tem que pagar empréstimos. O SINDI-PMT tentou, junto ao governo municipal, que fosse suspensa essa cobrança, mas não teve sucesso. Mas foi também ao Legislativo e conseguiu, através da Câmara Municipal, a aprovação de uma lei que determina que seja suspensa esse tipo de cobrança, pelo menos no período de 120 dias. Hoje, a repórter Paola Oliveira conversou com a presidente do SINDI-PMT, Kátia Borges, sobre alguns temas, entre eles esse desconto dos consignados. Olá, hoje nós estamos aqui com a presença da Kátia Borges, você já deve conhecer o trabalho dela. Ela é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Teresópolis e vai estar falando sobre algumas questões relacionadas aos servidores, não é mesmo, Kátia? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Mais uma vez a gente agradece o espaço para a gente poder estar falando desse momento difícil,
né, e dessas pessoas tão importantes aí até para a cidade, né, que estão aí, inclusive, na linha de frente, trabalhando muito, que são os nossos servidores. Com certeza, Kátia. A lei que pede suspensão do desconto dos empréstimos dos servidores municipais foi aprovada na Câmara. E como que essa suspensão de pagamento, esses descontos nos salários, será feita? Será automática? O que acontece? A gente tem um pedido já, desde que começou toda essa problemática, né, da pandemia, do afastamento dos funcionários. Alguns perderam, né, os que foram afastados por idade, ou os profissionais da educação que ficaram em casa por força do decreto, perderam hora extra, perderam gratificações, e o empréstimo consignado já faz parte dali, né, no desconto todo mês, e isso já leva 30% praticamente da renda. Hoje a gente deve ter aí uns 90% dos funcionários envolvidos com pelo menos um empréstimo consignado. Desde o momento que a gente ficou sem salário, o consignado foi o que salvou muita gente aí naquele momento, né? Nos 4 meses sem salário nos anos atrás. Então, a gente tem muito servidor envolvido. E óbvio que quando você tira alguma parte daquela renda, isso compromete muito mais. E a gente havia feito esse pedido ao prefeito, que entrasse em contato com os bancos consignados e fizesse esse pedido de suspensão, pelo menos por esse período, né, de pelo menos aí 120 dias, para que a gente pudesse voltar ao normal, as pessoas pudessem voltar às suas horas extras, né? Mas, infelizmente, o banco não correspondeu do jeito que a gente gostaria, não houve esse acordo. A prefeitura até tentou, mas a resposta que a gente teve é que existiam alguns empecilhos, então a gente resolveu ir pela Câmara para ver se a gente conseguia isso através de um projeto de lei. E foi aprovado. Agora a gente com certeza conta com o prefeito que sancione essa lei, para que isso, então, o servidor possa suspender esse desconto do consignado em seu contra-cheque. Aí vai ser comunicado aos bancos, né, e isso será suspenso por 120 dias. E depois, no próprio projeto, a gente teve o cuidado, junto com o vereador Maurício Lopes, de colocar a questão de lá na frente não gerar juros, né, de se voltar da onde se parou. Na parcela que se parou, se retornaria. Não vai poder se descontar 3, 4 parcelas ao mesmo tempo, não vai poder ter juros em cima disso. Isso tudo está dentro do projeto. Então, acredito que seja um benefício muito grande para o servidor, que com certeza será sancionado pelo prefeito, que ele não tem a intenção, né, acredito que não, de prejudicar o servidor nesse momento, né, ele não penso que faria dessa forma, né, então a gente está só esperando, ele tem um prazo de 15 dias do que foi aprovado, para sancionar essa lei e a gente começar a resolver essa situação. E como que está sendo a escala de serviço aí dos funcionários que estão na linha de frente? A gente sabe que não são só os funcionários da área da saúde, tem também o pessoal da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, outros setores que estão aí trabalhando com ações para o combate dessa pandemia aí, do coronavírus na nossa cidade. E como que tem feito essa escala? Existe uma escala para esses servidores? A gente até, assim, as escalas, a gente acredita que elas tenham obrigatoriamente que acontecer por conta da quantidade de servidores que a gente tem hoje, né? A gente tem um quadro reduzido, porque o último concurso foi em 2006, então a gente não tem uma quantidade grande de servidores para que possa estar atendendo a demanda de hoje. A nossa grande preocupação é a questão da saúde, porque muitos acabam caindo por pegar o vírus, né, por cansaço, por estresse, e aí a gente vai tendo baixa dos funcionários. E hoje a gente está com um número reduzido de funcionários, está tendo a escala sim, mas a Guarda Municipal, por exemplo, é uma escala mais reduzida, porque são poucos funcionários. A Defesa Civil, ela tem, acho que um número até um pouco melhor, consegue dar um atendimento melhor. Mas a gente tem a área de serviço público, que os meninos estão na rua fazendo todo o serviço, né, necessário nesse momento, e também tem um número reduzido. A gente tem outros setores nossos que estão funcionando, mas que também contam com essa redução de funcionários em função do grupo de risco, da idade de 60 anos, né, e de estarem alguns, infelizmente, caindo doente, né, por pegar o vírus. É um grande número, principalmente os nossos enfermeiros e médicos, que estão realmente trabalhando diretamente
com o pessoal, né, que tá pegando o vírus, que fazem os atendimentos, e aí alguns estão caindo realmente doentes, isso preocupa bastante a gente, porque a gente já não tem uma quantidade muito grande, e aí começa a dar baixa por conta do vírus, e a gente fica preocupado com a pessoa, né, que é funcionário, que é colega nossa de trabalho. É uma série de situações que a gente está tendo, o servidor público está tendo que se adaptar, até pela falta de concurso público, né, de mão de obra mesmo. Hoje a gente está muito defasado pela questão de não ter concurso, de estar muito tempo sem concurso. Ainda na entrevista à repórter Paola Oliveira, Kátia Borges falou sobre outros temas importantes, como os equipamentos de proteção individual, né? Falamos tanto disso aqui nos últimos meses, sobre a preocupação em relação ao atraso de salários dos servidores no segundo semestre, sobre excesso de trabalho da categoria e também o excesso de comissionados e secretarias na prefeitura. A Kátia entende que, já tendo essa previsão, né, de que pode acontecer o atraso nos salários, porque a arrecadação diminui, consequentemente aumenta o risco de atrasar o pagamento. A prefeitura já deveria, segundo ela, estar pensando em reduzir o número de comissionados, de secretarias, transformar as pastas em sub. Então, nesses temas, você confere na sua totalidade, na totalidade dessa entrevista, na programação da Diário TV. Em Guapimirim, a prefeitura anunciou um novo departamento no Hospital Municipal, o CTI, com 10 leitos. No último fim de semana, a Prefeitura de Guapimirim realizou a abertura do primeiro centro de terapia intensiva da cidade. Instalado no Hospital Municipal José Rabelo de Melo, o CTI já tem 10 leitos em funcionamento e com todos os equipamentos necessários para atendimento de alta complexidade, além de contar com estrutura para supervisão e apoio ao paciente, favorecendo o tempo de resposta em casos de emergências. Os outros 4 leitos, segundo o prefeito Zelito Tringuelê, serão finalizados nos próximos 30 dias. De acordo com o secretário municipal de saúde, Roberto Petto, o novo CTI possibilitará que muitos pacientes sejam tratados em sua cidade de origem. Até então, Teresópolis, entre outros municípios vizinhos, era um dos destinos daqueles que precisavam de atendimentos em centros de terapia intensiva. Ainda sobre Guapimirim, o município vizinho montou um centro de triagem, o Centro de Triagem Covid, ao lado do Hospital Municipal para facilitar o acesso e o atendimento aos pacientes. Por lá já são 302 casos confirmados, entre eles o do prefeito Zelito Tringuelê. Nesta quarta-feira, o quartel do 30º Batalhão de Polícia Militar encontrou mais uma plantação de cannabis sativa em Teresópolis. Essa pequena plantação, segundo o quartel, né, que divulgou essas fotografias, inclusive, essa pequena plantação de maconha, popularmente conhecida, né, como é popularmente conhecida a cannabis sativa, estava em uma residência na Cascata Guarani. A PM recebeu informações através dos telefones de denúncia, né, 190-2742-7755, e foi averiguar, mandando equipes da Patamo, DPO a São Pedro e Polícia Reservada a P2, encontrando já no quintal da casa algumas mudas aí da cannabis sativa. Então, verificando, né, confirmando essa informação sobre a pequena plantação de drogas, a PM acionou o proprietário da residência, que, segundo as informações da polícia, confirmou que era dono desse material, mas alegou que era para uso próprio e que a droga também tinha função medicinal. Na residência, os policiais encontraram ainda um simulacro, né, uma arma falsa, uma pistola falsa e rádios comunicadores. Todo esse material, assim como o proprietário, acabou sendo levado para a delegacia. O material, a arma falsa e os rádios comunicadores, levados para a delegacia. A cannabis sativa, essa plantação aí, segundo o dono, para uso medicinal,
foi analisada por perito do Instituto Criminalístico Carlos Ébolo e CCE da Polícia Civil, e depois lá verificou, constatou que era realmente maconha, fotografou tudo, foi queimado lá mesmo na Cascata Guarani, segundo a Polícia Militar. Lembrando que recentemente, a PM encontrou uma grande plantação do mesmo entorpecente aqui no Jardim Europa, escondido em meio à vegetação. Lá, nesse caso, o Jardim Europa era muito mais quantidade. O perito também esteve no local, analisou e depois foi feita uma queimada dessa erva no meio da floresta mesmo. E falando em maconha, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 200 quilos em um carro roubado na Rio-Teresópolis. Está aí o veículo que passava em alta velocidade pela Rio-Teresópolis, nas proximidades ali do posto da PRF em Magé, e acabou chamando a atenção dos agentes que iniciaram perseguição e conseguiram abordar o veículo que estava somente com uma pessoa, com o motorista, logicamente, e tinha ainda outro carro de apoio que a PRF descobriu que fazia parte do mesmo grupo, era uma espécie de batedor que acabou não batendo nada e foi apanhando da polícia, entre aspas, E os 3 terminaram presos, levados para a delegacia de Magé pela PRF. Toda essa droga, 200 quilos de maconha, segundo apurado pela Polícia Rodoviária, veio lá de Juiz de Fora, e de Juiz de Fora passou por Teresópolis e seguiria para uma comunidade do Rio de Janeiro. E detalhe, o carro, além da droga, que já daria um grande problema aí para esses 3 que foram presos, além dessa droga, o veículo é roubado. Então, o motorista preso por tráfico de drogas, 200 quilos de maconha e também por receptação. Já disse que não foi ele quem fez o roubo do carro, mas como estava com o veículo roubado, foi preso por receptação e por tráfico de drogas. Também informou a PRF que cada um desses 3 aí autuados na estrada Rio-Teresópolis diz que receberia a quantia de R$2.000 para fazer o transporte do material entorpecente. Sobre a PRF, já falei aqui, e reforçando que em breve Teresópolis terá em funcionamento uma delegacia da Polícia Rodoviária Federal ali no início da Avenida Presidente Roosevelt, onde funciona também o posto do DENIT. O DENIT continua lá, mas de forma anexa, mais até nos fundos do que na frente. Hoje há uma pintura, um destaque aí para a delegacia Teresópolis da PRF, e segundo a corporação, com essa delegacia no município, serão mais operações nas estradas aqui federais da região, Rio-Teresópolis, a BR-495 também, que liga Teresópolis a Itaipava. Fica mais fácil o registro de ocorrências nessas 2 estradas e também para quem precisa resolver problemas de veículos apreendidos, multas, entre outros. Vamos agora à atualização dos números relacionados ao novo coronavírus no município. Boletim divulgado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura indica que já são 941, mais 16 casos em relação ao número anterior. Divulgamos ontem 925, agora 941 casos positivos para a Covid-19. Quase 1.000 batendo, lembrando que não estamos contando as subnotificações. Se for seguir o que é calculado aí em modelos matemáticos relacionados à subnotificação, a previsão é que são quase 10.000 casos em Teresópolis. Mas quem conseguiu fazer o teste, passou o teste e deu positivo, 941 pessoas. A cidade da região serrana com maior número de casos confirmados. Em contrapartida, o número de casos suspeitos reduziu. Agora são 100 casos suspeitos em Teresópolis, aguardando o resultado de testes encaminhados para o laboratório LACEN no Rio de Janeiro. Em relação às internações, 47, 21 entre os pacientes confirmados e 26 entre os casos suspeitos. Não houve alteração nas listas de casos recuperados, 379, e número de mortes, 35 óbitos confirmados pelo novo coronavírus e mais um investigado. E recebemos também uma informação, hoje saiu em destaque na primeira página do Jornal Diário, a informação relacionada aos funcionários dos bancos, das agências bancárias.
Eram 5 funcionários com a Covid-19 e, atualizando a informação do Sindicato dos Bancários, já são 9 funcionários de agências bancárias em Teresópolis confirmados para o novo coronavírus. Banco Itaú, 2 funcionários e também uma estagiária. 3 pessoas no Banco Itaú, aquele Banco Itaú lá da Delfim Moreira, em frente ao Sesc. Banco Bradesco, que fica ao lado, 2 funcionários com a confirmação para a Covid-19, agência 7130. E no Santander da Reta, agência da Reta, uma agência nova, inclusive, 4 bancários tiveram a confirmação para o novo coronavírus. Ainda segundo o Sindicato dos Bancários, existem ainda casos suspeitos em quarentena e aguardando o resultado do exame realizado com esses funcionários. E o procedimento, já aconteceu no Itaú, no Bradesco, no Santander, é fechar a agência quando há confirmação e fazer a desinfecção. O local fica fechado em média 5 dias e quando o banco tem uma equipe reserva, toda essa equipe que teve contato com a pessoa que teve confirmação, sai de quarentena, entra uma equipe nova e assim vai por diante. Já fechamos 3 bancos na cidade e há a possibilidade de mais um, inclusive a Caixa Econômica Federal, entre esses casos suspeitos aí e que o sindicato aguarda a resposta desses exames encaminhados aí para análise desses funcionários. Bancário também é linha de frente, gente. Muito trabalho, né? Seja pelo auxílio emergencial, pessoas tentando fazer conta, tentando resolver o auxílio emergencial do governo federal, gente pedindo empréstimo, gente tentando negociar dívidas. Então, se tem um local que tem movimentação, que tem uma aglomeração necessária, entre aspas, nos dias de hoje, são os bancos, as agências de Teresópolis, né, trazendo para a nossa realidade. Lá no começo da pandemia, o Cláudio Mello, presidente do Sindiban, chegou a pedir ao governo municipal que fizesse, através de decreto, uma determinação para que as agências, pelo menos nos finais de semana, fizessem uma limpeza geral, né, aquela desinfecção, independente de confirmação de Covid-19 ou não, mas até o momento ele não recebeu nenhuma resposta nesse sentido. Essas e outras informações você confere em nosso site, netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do nosso jornal. Pode encaminhar pelo WhatsApp, por e-mail, para quem você quiser. E também pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Inclusive, havendo qualquer atualização desses números antes de um novo boletim informativo da Diário TV, você confere nas nossas mídias sociais e aqui na barrinha de notícias. Lá no YouTube você tem o acesso à programação ao vivo da Diário TV. Assine o nosso canal, encaminhe para quem está fora da cidade. Você que tem Smart TV pode ver a Diário TV também através do YouTube, ou seja, várias maneiras de você ficar bem informado. Fechando esse boletim, mais um conjunto de imagens bonitas da nossa cidade, nossa bela Teresópolis, vista de diversos locais e diversas maneiras.